Boa noite, Amanda. Muito obrigado a você por tudo, né, pelo convite de hoje à noite, pela mediação, sempre muito brilhante, uma liderança natural, espontânea, que está se consolidando na juventude socialista do nosso PDT no Brasil inteiro, a partir da capital de São Paulo. Um abraço para a Bárbara, também, que lidera a nossa juventude em São Paulo, no estado de São Paulo. Um abraço para o Tiago. Obrigado, Tiago, pelo estímulo, e eu fico assim, muito feliz de ver as ideias básicas já sendo, com toda a desenvoltura, sendo desenvolvida por vocês. Um abraço muito fraterno, muito apertado, muito querido a esse grande amigo que a vida me deu, a esse irmão que eu valorizo muito, que é o nosso Antônio Neto, uma pessoa de quem eu sou amigo já há uma boa trinca de décadas, né? Então, temos uma luta em comum, a fidelidade dele à luta dos trabalhadores, sempre com muita modernidade, sempre com uma visão bastante avançada, mas sem perder nunca a noção de que o compromisso de quem é socialista, o compromisso de quem é trabalhista é proteger o trabalho, é valorizar o trabalho, ainda que a gente possa aceitar que a propriedade privada seja um fator importante para o progresso humano. Nós, como dizia o Brizola, achamos a propriedade privada uma coisa tão boa que queremos que ela seja para todos. Não pode ser 1% dos brasileiros acumularem 100% da renda do país, do PIB nacional. Amanda, eu não sei como é que vocês imaginaram a dinâmica do debate, mas eu estou hoje profundamente gripado. Então, eu sou assim, pelo meu gosto, eu fico com vocês até a madrugada, mas eu não sei, de fato, eu estou um pouco febril. Então, eu vou fazer uma provocação, enfim, para que a gente pense juntos, e depois, eu não sei se isso for planejado, eu me ofereço para tentar responder questionamentos, perguntas, ouvirei antagonismos, críticas, sugestões, enfim, para que a gente transforme esse encontro, para além de uma homenagem aos estudantes, né? O Tiago falou, e é profunda e definitivamente verdadeiro, o movimento estudantil tem sido, no Brasil, a grande escola de preparação e de formação de homens e mulheres para a vida pública. É aí que se desperta a vocação para o coletivo, é aí que se treina o pluralismo, é aí que se treina a retórica, é aí que se treina o conflito de valores, de comportamentos, de identificações no grande espectro ideológico, é aí que se valoriza a tolerância, a diversidade, e, portanto, essa homenagem que nós mais velhos fazemos, na verdade, me leva à minha origem como militante, que é o movimento estudantil. Não for o movimento estudantil, provavelmente eu tinha derivado a minha vocação para o coletivo, para as artes ou para qualquer outra coisa que não a luta política num país tão careta, de política tão cretina como, infelizmente, era e segue sendo dramaticamente a política brasileira. Lembrando sempre que a política é a linguagem da democracia. Portanto, se a gente é democrata e tem que dar testemunho da democracia, é preciso recuperar, dignificar, pelo exemplo, não é, pela boa ideia e pela militância, a questão da política. Bom, a tarefa que me foi dada foi de refletir sobre o papel da universidade ou o momento da universidade no Brasil. Me permitam, entretanto, situar de forma orgânica por que eu atribuo a esse tema um tema dramaticamente central. Eu, quando concluí uma etapa da minha vida pública, fui governador, ministro da Fazenda, eu fiquei muito frustrado com a contradição já original do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu tinha ajudado a fazer o Real, e eu resolvi aceitar um convite para uma experiência acadêmica que eu sentia falta há algum tempo, e aceitei ser visiting scholar na Universidade de Harvard, na Law School da Universidade de Harvard. E eu saí daqui, esse programa é muito interessante, porque é um programa de educação continuada para pessoas como eu, né, que tinham vontade de aprofundar, de evoluir, do seu ponto de vista acadêmico, mas não tinha mais a disciplina ou a paciência para sentar ali na cadeira e fazer o título de mestre, de pós-mestre, de doutorado, etc. Enfim, e a tarefa, eles oferecem essa possibilidade, e a tarefa para eles, você devolve para eles duas coisas. Você dá aulas e palestras na área da sua expertise. Eu vinha de ser ministro da Fazenda, que ajudou a fazer o Real, tinha sido um governador de Estado que tinha frequentado o noticiário internacional, porque ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, fomos mencionados pela revista Economist como uma contramão da tragédia socioeconômica brasileira na experiência do Ceará. Eu era o governador mais popular do Estado, enfim, estou só lembrando por que eu cheguei ali com uma certa notoriedade no meio acadêmico, naturalmente. Então, a tarefa era essa, mas eu tinha que devolver para a universidade, para além das aulas, um trabalho.
eu tinha que fazer uma monografia, uma tese, e eu saí do Brasil querendo explicar que no Brasil, explicar de forma teórica, de forma, né, vamos dizer, numa monografia, num trabalho, num paper, por que no Brasil a inflação não era uma doença da moeda, como é nos manuais de economia e nas experiências do mundo inteiro. No Brasil, dizia eu, como premissa do trabalho que eu me proponho a fazer, a inflação era um mecanismo de ganhar dinheiro a partir de uma estupidez que as elites fizeram de indexar as suas moedas. De maneira que a moeda que se corroía com a inflação era a moeda popular, aquela de circulação nominal no país, mas os ricos, os detentores dos grandes excedentes financeiros, tinham moedas diferentes, indexadas com outros nomes, embora não se chamassem moedas, mas eram moeda na prática. E quando eu cheguei na universidade, que eu comecei a conversar com os grandes mestres lá, os grandes PhDs, Prêmio Nobel de Economia, enfim, um deles me falou assim, mas e qual é a novidade disso? Eles têm essa obsessão, né, pela inovação. Eu disse, qual é a novidade disso? E eu percebi que o Brasil virou uma espécie de nicho, de redoma, excluída do debate do mundo, boa parte, por esse encontro macabro do interesse de uma elite absolutamente escravista, hoje rentista, que apropria os mecanismos de formação de opinião, inclusive e especialmente nas burocracias partidárias tradicionais, para confinar o debate no adjetivo e não deixar nunca a gente aprofundar o debate. Então, eu fui... Bom, isso aí que parecia ser uma ineditíssima percepção minha, na verdade, era um truísmo, era uma bobagem que todo mundo de fora do Brasil sabia. E aí eu, então, mudei a tese. Desculpa eu contar essa história, mas é para justificar a minha entrada no tema com a centralidade devida. Eu mudei minha tese. A minha tese partia agora de uma pergunta. Perguntava eu para começar a refletir, estudar e escrever depois. Perguntava, será que por detrás da absolutamente variada experiência humana, da verdadeira Babel de línguas, da verdadeira multidão de instituições absolutamente distintas que separam as nações, enfim, será que por detrás das diferenças monstruosas que há separando as nações, perguntava, será que existe algum traço em comum que explique por que as nações, algumas se desenvolvem, têm êxito civilizatório, e por que outras não se desenvolvem? São nações medíocres, são nações acanhadas, são nações amarradas em contradições e atraso. E eu quero crer, né, acelerando um pouco agora a história, que eu descobri, sem ser muito original, também são evidências que a gente descobre, não é que sim, por detrás da variedade institucional, por detrás do discurso, por detrás da propaganda ideológica, por detrás, enfim, das línguas, das histórias com guerras ou não guerras, há um traço em comum que explica o êxito civilizatório. Só prosperaram e prosperam na história da humanidade, na atual geografia do planeta, aquelas nações que, por detrás da sua personalidade, que aparentemente é exótica, é única, encontram-se 3 traços em comum. O primeiro traço em comum tem a ver com uma questão que é estrito senso de economia política. Só prosperam as nações cuja civilização exitosa se baseia no seu alto nível de poupança interna. Nós não vamos conversar sobre isso hoje, mas é premissa do Projeto Nacional de Desenvolvimento que a gente compreenda a necessidade, porque isto está sendo hoje ainda hegemônico no Brasil, a ideia de que nós temos que nos render ao neoliberalismo, que hoje não tem mais ninguém sério que defenda isso, coisa que o PT, por exemplo, fez, mas a esquerda europeia fez também, porque por detrás da nossa dificuldade de desenvolvimento estaria a possibilidade da gente, em cumprindo o manual do bom moço internacional, ou seja, em cumprindo o rito neoliberal, que está escrito lá no Consenso de Washington, inclusive com políticas sociais compensatórias, nós seríamos salvos da nossa tragédia, do nosso atraso, do nosso subdesenvolvimento pela concorrência do capital estrangeiro. Isto é mentira ideológica. Nunca houve nenhuma nação na história do planeta Terra que, tendo êxito civilizatório, você, por detrás desse êxito, não encontre uma equação política que produziu, por detrás deste êxito, desse sucesso civilizatório, um alto nível de poupança nacional. Numa frase, o capital que financia desenvolvimento, o capital que financia
desenvolvimento, o capital que financia êxito civilizatório é o capital que se consegue construir em casa. Voltaremos em outras ocasiões a refletir sobre isso, porque uma frase só para sair dessa primeira premissa. Ao contrário do que diz o mito neoliberal, o nível de formação bruta de capital, ou seja, o nível de poupança de uma nação, não é uma consequência fatalista das forças do acaso, das forças da gravidade, da lei da relatividade geral, enfim, não é. É consequência de arranjos institucionais que a política, e só ela, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Voltaremos, como disse, é muito importante, porque esse é um debate que nós precisamos iluminar e tornar o máximo popular possível, porque trata-se aqui de como é que as nações desenham seu sistema de impostos, como é que as nações desenham seu sistema de poupança compulsória, prevendo essa poupança ao investimento produtivo de longo prazo. Trata-se de como é que se organizam os mercados de capitais, democratizando o acesso a capitais não creditícios para que um jovem empreendedor, por exemplo, possa acessar um dinheiro para colocar de pé sua ideia, seu empreendimento, sua startup, sem ter necessariamente que ter garantia nem aval, porque, enfim, não há sequer os nomes em português ainda para seed money, venture capital, angel money, etc, etc, etc. Volto a dizer, como provocação aí a turma boa, a juventude e a todos a velharada que está hoje se metendo aqui no encontro de nós jovens para conversar sobre a universidade. Voltaremos a falar sobre o assunto. A outra grande premissa, também, de novo, pouco importa a propaganda ideológica, o desenho institucional, a natureza histórica desta ou daquela nação, mais ou menos acertada em guerras ou não guerras, etc., também parece ser uma premissa sine qua, ou seja, não há nenhuma nação com êxito civilizatório que por detrás você não encontre. Volto a dizer, qualquer que seja a retórica ou a propaganda, mas na prática, quando você examina, a segunda premissa é uma coordenação estratégica entre governos fortes, para nós, governos democráticos, mas não necessariamente, por exemplo, o experimento chinês ou o experimento coreano do Sul, não são necessariamente experimentos, vamos dizer, democráticos ao modo como entendemos democracia no sentido judaico-cristão ocidental ou do Atlântico Norte. Porém, o fato é que não se encontra nenhuma civilização de êxito, se por detrás você não encontra um governo forte, empoderado, energizado, coordenado em parceria estratégica com uma iniciativa privada também empoderada, porém hegemonizada ou convergente, né, pelo consenso com a estratégia de desenvolvimento acertada, pactuada, hegemonizada e uma estrutura técnico-científica capaz de, com grande agilidade e profundidade, de dar respostas tecnológico-científicas inovadoras para o desafio do desenvolvimento pretendido ou proposto. Então, eu vou repetir. Por exemplo, os norte-americanos fazem a retórica liberal. Até hoje abominam, embora com Biden as coisas tenham mudado muito, a crise de 2008 já desmoralizou a premissa ideológica e agora a pandemia acaba de enterrar de uma vez por todas, de maneira que não conheço mais desses contemporâneos meus lá pela universidade, mesmo esses grandes luminares de Chicago, ninguém defende mais a mitologia neoliberal de que o laissez-faire, a redução do Estado à dimensão mínima, a desintrusão do Estado de qualquer influência ou responsabilidade no domínio econômico, como era o mito neoliberal. Ninguém mais defende isso. Há muitas nuances, ainda muitas perplexidades, há todo um por-fazer, né, institucional, mas ninguém mais defende aquela mitologia que veio do thatcherismo, que veio do reaganismo e que agora, né, fica claramente identificado como ideologia de quinta categoria, que por 3 décadas foi vendido e comprado pelas elites brasileiras, por exemplo, inclusive da esquerda antiga, da esquerda lulopetista, por exemplo, mas não só da esquerda lulopetista, né? Você vê no Brasil a concessão, por exemplo, com que partidos teoricamente radicais, na melhor acepção da palavra radical, aqueles que vão na raiz, aceitam, né, vamos dizer, um apoio ao Lula, que nada mais é do que a tentativa de humanizar esse caminho neoliberal, que é uma tentativa absolutamente vã, como a experiência humana e brasileira, especialmente de forma cruel, já demonstraram. Mas o fato é que os americanos, fazendo discurso liberal, hoje e sempre
tem por detrás de todo o seu êxito civilizatório o Estado americano fortíssimo. Dispensável lembrar, mas é bom só repetir, que a internet que nós estamos usando foi uma conquista tecnológica financiada pelo governo e pelo dinheiro público norte-americano a pretexto de defesa. O celular também é um domínio tecnológico civil que se espalhou para a humanidade inteira, que foi dominado tecnologicamente pela estrutura estatal norte-americana a dinheiro público a pretexto também de razões militares e de defesa. Todas as tecnologias. No passado, o New Deal também evidencia com muita clareza aquilo que está até indicado mesmo nos capitalistas mais reflexivos, que é a necessidade que o Estado tem de intervir num capitalismo que, deixado solto, tende a produzir inequidade, injustiça e crise, como é a crise de 29, que deu sequência ao New Deal nos Estados Unidos, que é um belíssimo experimento em que o Estado Nacional é chamado, às vezes até sem a poupança devida, via expansão do endividamento dele mesmo, ou, mais modernamente, fala-se até na emissão monetária, como mecanismos de retirada da catatonia do corpo econômico colapsado pelas crises cíclicas do capitalismo. Então, primeira premissa, alto nível de formação bruta de capital. Segunda premissa, coordenação estratégica. Às vezes é um dirigismo, planos quinquenais chineses. Às vezes é um processo muito azeitado de domínio, né, dos processos tecnológicos e mais caros da ciência e da tecnologia, e uma instantânea difusão para o aparato privado, como é o caso norte-americano. O caso europeu é um misto de dois. Né? A Alemanha, por exemplo, agora simplesmente estatizou 100% das suas universidades e transformou-as em públicas e gratuitas, entendendo a economia mais produtiva do planeta Terra, a economia de maior produtividade do planeta Terra, está sentindo necessidade de fazer um avanço nessa direção, coordenação Estado, empresariado e comunidade técnico-científica. A terceira premissa, finalmente, depois de lhes cansar muito só com a introdução, mas eu não quero estudante discutindo escola, eu quero estudante discutindo o Brasil. Né? Se eu puder colaborar, os estudantes têm que entender, e logo mais nós vamos voltar a entender por que a discussão segmentada, fragmentária, às vezes corporativa, é bem intencionada, mas não tem a resposta para o drama que a nossa sensibilidade percebe. Se não, vejamos. A terceira premissa, companheirada, do êxito civilizatório é muito contundente e muito hostil, como as duas outras também são, para as nossas pretensões nacionais brasileiras de superarmos a barbárie, o atraso, a miséria, a violência, a doença, a concentração de renda que hoje nós somos obrigados a testemunhar. Todas nessas premissas o Brasil vai muito mal, mas nessa terceira, que é o nosso assunto tópico de hoje à noite, no Dia dos Estudantes, que é também o Dia dos Advogados e também o Dia dos Garçons. Quero mandar um abraço também para todos os garçons, não sei o feminino de garçom, mas deve ser garçonete. Pronto, garçonete está me acudindo aqui a Gisele, garçonetes, e para os advogados e advogadas, meus colegas. Então, veja, a terceira perna primicial, assim, aquilo que explica por que as nações, têm êxito civilizatório e não tendo, estão condenadas ao fracasso e ao atraso, é um definitivamente forte investimento em gente. Investimento em gente significa, por exemplo, garantir um padrão sanitário mínimo, sem o que nos pode falar em produtividade. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, mas antes da pandemia, o Brasil já tinha de volta o sarampo, pelo desastre do governo Bolsonaro. Nós tínhamos erradicado o sarampo e o Bolsonaro, com menos de 2 anos, tinha trazido de volta, porque a cobertura vacinal de sarampo no Brasil, que era uma das melhores do mundo, caiu profundamente e o sarampo voltou no Brasil. Nós temos aí entre 200, 300 e 500 mil casos de malária no Brasil. Como é que alguém com 500 mil casos de malária pode falar em produtividade? Não é? As verminoses, 10 milhões de lares brasileiros não têm água encanada. E a gente pedindo para as pessoas fazer higiene, usar álcool gel, 130 milhões de brasileiros não têm as calorias mínimas necessárias para se alimentar por dia. 20 milhões passam literalmente fome completa e 130 milhões estão comendo menos do que a necessidade mínima no Brasil, ou seja, não tem um centavo para comprar nada, muito menos álcool gel. Então,
Veja, a questão do investimento em gente tem a ver com tudo isso, mas fundamentalmente, e finalmente chegamos ao nosso tema, tem a ver com a escola, tem a ver com a universidade, tem a ver com a educação que essas populações têm ou não têm. Só para vocês terem uma ideia, as manchas de maior equidade social e de maior harmonia, vamos dizer, maior equilíbrio econômico que a humanidade produziu, ainda estão na Europa, especialmente entre os países nórdicos. Mas, na Europa, as primeiras universidades datam do século XIII. A América do Norte, que tem 8 anos de descoberta antecedente a nós, 1492 versus 1500, mas a América do Norte, aí no século XVII, nas primeiras décadas do século XVII, começa a instituir suas primeiras universidades. Aqui na América Latina, a Argentina tem o dobro da escolarização média brasileira. A Colômbia garante vaga a 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. Em Cuba, que é um estado paupérrimo, sitiado pelo mais ilegal bloqueio econômico que todos os democratas, os amantes da lei e da ordem, devemos denunciar, embora pedir, penso eu também, que o regime cubano evolua para consertar as liberdades todas, para que e uma sociedade, mas olha o número, 55% da sociedade cubana tem nível superior. E aí nós chegamos ao nosso ponto. O Brasil tem um nível de poupança criticamente baixo. Aquilo que a China é 45% do PIB, o Brasil é 15% do PIB. Então, não vamos nos desenvolver enquanto não encontrarmos essa equação estratégica. E o debate tem que iluminar isso, porque o que tem que ser feito precisa da participação popular. Dá para fazer, o Brasil tem todas as fórmulas de fazer, mas o que está errado, todo mundo que me acompanha sabe, é que nem você vê um tatu em cima de um toco. Na hora que você vê um tatu em cima de um toco, é porque alguém botou. Não é porque simplesmente tatu não sobe em toco. Então, a institucionalidade brasileira está errada para o conjunto do país, para as maiorias, mas está muito certinha para uma minoria ínfima, que 1% dela consegue, por essa institucionalidade, deter 50% da riqueza nacional. 5 pessoas, quando terminou o governo Lula, 4 mandatos de PT, 2 de Fernando Henrique, são 6 mandatos presidenciais dados pelo nosso povo ao discurso social-democrata, ao discurso da pseudo-esquerda ou centro-esquerda. 6 mandatos depois, 5 brasileiros apenas, concentram a renda de 100 milhões de nacionais brasileiros. Então, esse debate tem que ser feito. A coordenação estratégica, governo empresariado e estrutura técnico-científica, dispensável falar, está um desastre, um caos completo, porque o Brasil tinha, em 1980, 1/3 do PIB industrial, hoje cai de 10%, fecharam-se 30 mil indústrias do desastre da Dilma para cá, e isso continua aprofundado. Enquanto isso, a representação formal da indústria brasileira bate palma e bajula todos os regimes de 80 para cá que destruíram a sua razão de ser. Olha o que eu estou dizendo. A Confederação Nacional da Indústria e a Fiesp batem palma para todos os regimes, da ditadura, depois do neoliberalismo tosco do Collor, depois do neoliberalismo ilustrado do Fernando Henrique, depois do neoliberalismo com políticas sociais compensatórias do Lula. Enquanto isso, o tecido produtivo brasileiro, que crescia a 6,7% entre 1930 e 1980, cai para crescer 2,5% entre 1980 e 2010, e agora vai a zero entre 2010 e 2020. Portanto, também essa coordenação estratégica está tomada por mistificação ideológica, por incompetência, por malucos arrogantes, tipo Paulo Guedes ou Levi, que são rigorosamente a mesma gente, sob o ponto de vista do pensar, todos medíocres, todos incapazes de entender, para além dos manuais mal lidos de Chicago, que já não são mais lidos, não é a necessidade de celebrar essa coordenação estratégica. E, por fim, o investimento em gente no Brasil está declinando, que é o Brasil tem, volto a dizer, uma escolarização média, que é só um juízo de quantidade, que se aproxima da metade da escolarização média da Argentina. Não é metade da escolarização média de Cuba. E isso significa, concretamente, que nós precisamos mergulhar nesse assunto. E aí você tem alguns fatores que são mais simples de serem denunciados, porque são fatores do contexto onde acontece o processo educacional e que são, basicamente, impertinências, para falar uma palavra moderada,
do poder político, a incapacidade do poder político, a incompetência do poder político, ou a maldade do poder político, que muitas vezes prefere um povo menos qualificado, menos educado, porque é um povo menos crítico, mais dócil, mais fácil de ser manipulado para essas tenebrosas, né, que explicam esse pacto de elite, que é o mais perverso entre todas as economias organizadas do mundo há muitas décadas. Não é que começou com Bolsonaro, não. Bolsonaro é a caricatura mais mal cheirosa, mas o modelo é rigorosamente o mesmo do Lula, do Fernando Henrique, do Collor, de todos eles que nos antecederam. Então, repare, quais são os fatores internos que nós observamos e que denunciamos com certo consenso mais simples de ser entendido? A precariedade do financiamento, isso é um assunto dramaticamente grave, não é? O gasto per capita no Brasil com a educação poderia nos oferecer uma educação bem melhor, mas é, de qualquer forma, um gasto per capita muito aquém daquele gasto per capita que um país com as nossas pretensões, né, de uma presença internacional, de um país de desenvolvimento intermediário que aspira a ser uma civilização exitosa num prazo de uma geração, de 2 gerações, é um investimento bastante precário. Nós temos aí, entretanto, algumas coisas que nós precisamos refletir sobre a solução dessas coisas todas. E aí não é trivial, porque nós temos um problema que é o paradigma pedagógico. Então, disputar a questão do orçamento é uma guerra. Né? A Amanda, acho que já falou, ou foi a Bárbara, uma das duas falou, né, da questão da emenda 95. Então, veja, no Brasil, com status constitucional, e só tem isso aqui, que nem Jabuticaba, o Brasil está proibido de expandir qualquer gasto que não seja o correspondente ao gasto do ano passado, mais a reposição da inflação, menos a dívida. Então, na dívida pública está fora desse cálculo, que é responsável por 52% do orçamento. Receitas e despesas estão previstas no orçamento e a dívida, rolagem e juro, né, renovação de papéis e juro, estão levando 52% do orçamento. Quando a gente olha a Previdência, leva 29% do orçamento, não é? Em que 2% dos beneficiários, especialmente os generais, né, a cúpula das Forças Armadas, que teve agravado esse privilégio pelo Bolsonaro de forma cruel, na hora em que estava falando para a nação que a Previdência precisava de uma reforma, e escolheu de fazer a reforma assim. No regime geral, que são os trabalhadores pobres, o déficit por cabeça ano é de R$ 1.400. Entre os generais, entre os militares, o déficit por cabeça ano é de R$ 160 mil por cabeça ano. A reforma do Paulo Guedes, que teve apoio dos neoliberais e muita gente mentirosa, que até dentro do nosso partido não presta atenção nas coisas minimamente sérias e vai como Maria com as outras, repetindo essas bobagens neoliberais, no Brasil, 80 de cada R$ 100 do sacrifício da Previdência pesaram naqueles que têm um déficit de R$ 1.400 por cabeça por mês e zero sacrifício sobre aqueles que respondem por R$ 160 mil por cabeça por mês. Naquela data, os generais receberam um aumento de 25 mil para 32 mil reais de salário e, mais recentemente, o Paulo Guedes retira uma ilegalidade o teto de gasto para eles, de maneira que estão duplicando o salário. 3.800 militares da ativa, nesta republiqueta de banana em que o Bolsonaro está transformando o nosso amado Brasil, repete e duplica o salário da ativa das Forças Armadas. Então, essa questão do gasto no Brasil é uma questão que nós vamos ter que acumular, porque se nós quisermos falar sério em expandir qualquer serviço, e o de educação é inadiável que a gente qualifique e expanda, nós temos que pôr em perspectiva o debate institucional do país. Isso, um debate que está perdido, porque a principal força que ocupou o adjetivo, as cores, a simbologia da esquerda, que é o PT, não abre o bico sobre o assunto. O Lula assume o compromisso em manter essas coisas e não coloca em perspectiva. E por que eu reclamo? Porque a gente precisa acumular na sociedade. Porque na sociedade eles ganharam o debate de que esse teto
é para colocar um freio na gastança, no desvio de dinheiro, na corrupção, na ladroeira, e o povo tem um pouco essa noção de que a austeridade, com que ele é obrigatoriamente maneja o seu orçamento doméstico, também tem que ir para a questão pública. Mas não estamos falando de austeridade, nós estamos falando de reserva de valor para o saco sem fundo da dívida, que é o que explica por que o país está quebrando a economia, quebrando o mercado de trabalho, e os bancos estão tendo um lucro 120% maior este ano do que tiveram no ano passado. Desculpa, eu estou realmente bastante gripado e a garganta doendo muito. Então, veja, esse debate nós precisamos aprofundar em outra ocasião. Eu vou escolher para hoje à noite um pouco mais a reflexão sobre o paradigma pedagógico, porque isso aqui é muito mais difícil de fazer. É muito mais difícil de ganhar o conceito mesmo e passa necessariamente por uma motivação do conjunto do magistério de todos os níveis. De todos os níveis. Mas deixa eu lhe dizer do que é que eu estou falando. O Brasil mantém um paradigma pedagógico assentado no decoreba. Eu tenho procurado ponderar isso. O decoreba, vocês que são estudantes sabem. Então, o que é um bom estudante, por média, já tem muito professor vendo que isto é uma baboseira do século XIX, do século XX, do fordismo, que não serve mais para produzir o novo profissional da economia do conhecimento. Não é? O que é o decoreba? É o estudante o professor ser obrigado a reproduzir informações passivas, não é? Com metodologia e práticas de ensino absolutamente defasadas, giz e lousa, não é? E o aluno ter que, sob estresse, replicar essas informações sem poder consultar o livro nem o colega do lado, sendo que é aético, é criminalizada o trabalho em equipe, a consulta, enfim, a troca de ideias. Isso tudo é lixo, meus companheiros, minhas companheiras. Me assusta quando eu volto a pensar nesse assunto, porque o profissional moderno não é aquele que é ensinado a replicar informações, porque em tempos de Google, a informação está disponível, até na conta do abuso. Muita fake news, muita pseudo-informação. Então, a informação agora ela não precisa ser retida no cérebro da pessoa. O que nós precisamos agora é preparar o cérebro para saber compulsar informações, para saber, ao invés de responder, para saber perguntar. E, ao associar informações que existem, fazê-lo de forma a criar uma terceira informação nova que estabeleça a base da inovação, que é a premissa da economia do conhecimento. Veja, não sei se eu fui complicado, mas eu vou repetir para vocês. Ao invés de eu dizer para um garoto ou para uma garota que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, por acaso, eu devo perguntar para ele simplesmente o seguinte: meu filho, você acredita mesmo que Portugal descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril de 1500, através do... Então, qual é a explicação que você me dá para Portugal ter assinado um acordo chamado Tratado de Tordesilhas com os espanhóis em 1494, 6 anos antes, dividindo exatamente o nada por ser descoberto? Compreende o que eu estou querendo dizer? Então, veja, aqui é uma polêmica, é uma discussão, e eu, de propósito, fui para as humanidades, para a história, porque, às vezes, também há um cacuete autoritário, que foi a ditadura militar que impôs a nós, que isso só vale para as engenharias, para as matemáticas, para as tecnologias, etc. Não é verdade. Não é verdade. Aquele profissional fordista, que já o Charlie Chaplin, na sua visão extraordinária, né, no filme Tempos Modernos, se vocês puderem, depois vão assistir, ele denuncia essa ideia de que o trabalhador está numa grande máquina que ele não sabe o que é nem para que serve, mas o papel dele é só apertar uma porca ali de forma repetida. Isso é o fordismo. Isso tudo é lixo em tempos modernos. Tudo é lixo. Você simplesmente hoje, isso não serve para rigorosamente nada. 20 anos depois, muito sacrifício depois de você ter passado, né, pelo ensino básico, ensino médio e o ensino superior, e às vezes até pós-graduação. Essa discussão passa necessariamente por mudar esse paradigma pedagógico. Substituir o decoreba, o enciclopedismo raso, né,
por uma pedagogia que estimule a autonomia crítica, o pensamento rebelde, e que estimule o trabalho em equipe, que estimule a inovação, né? que coloque em perspectiva de negação tudo que está posto, a ponto de grandes pedagogos modernos estarem propondo que cada conteúdo seja ensinado de 2 ou 3 formas antagônicas, para que a cabeça do aluno, ao entrar em parafuso, 3 professores igualmente respeitáveis, dizendo que o mesmo fato tem a explicação A, ou a explicação B, ou a explicação C, e essas podem ser antagônicas umas às outras, de maneira que o garoto e a garota vão ter que resolver e processar na sua cabeça. Mas isso é que prepara a mente para o profissional do terceiro milênio. Não é? E isso é inadiável, eu digo para vocês, porque as coisas já estão aí. O 5G e a internet das coisas vai simplesmente matar o mundo do trabalho tal qual o conhecemos desde a Revolução Industrial. Vou repetir com toda a ênfase. O 5G e a internet das coisas, porque acaba o tempo de latência. Se acaba o tempo de latência, a internet é instantânea, em tempo real. Todas as práticas repetíveis serão substituídas por algoritmos, robôs e máquinas. Dirigir carro, dirigir ônibus, sabe? Diagnóstico médico. Não estou falando de profissões simples, que às vezes a gente pensa que isso não nos alcançará. O diagnóstico médico, muito brevemente, será feito por uma máquina de internet das coisas, que vai colher fluidos e imagens e vai ser processados, os fluidos e as imagens serão processadas em tempo real por algoritmos que serão desenvolvidos em centros de excelência que estarão disseminados fisicamente em todos os lugares do planeta. Alguém no Massachusetts General Hospital, alguém no Hospital de Pequim, estarão desenvolvendo, e se o enfermeiro será sempre necessário, aquele laudador de raio-x será uma profissão extinta. Olha onde é que nós estamos trabalhando. E isso tudo, o Brasil não está conseguindo sequer entender. Isso não é Flintstones, que era a ficção científica de desenho animado para a minha geração. Isso não é Blade Runner, em que a gente pensa que o carro vai voar, não sei o que e tal. Isto é hoje, isso é agora. E isso está acontecendo, por exemplo, no supermercado, quando põe um leitor óptico de código de barras em sintonia com o manejo de estoque e consegue trabalhar just in time, ou seja, descobre um algoritmo, descobre quantas caixas de sabão em pó saem por dia, de maneira que o supermercado, ao comprar da fábrica, só compra aquilo e não tem mais que empatar dinheiro, capital de giro, formando estoque. Isso revoluciona economicamente toda e qualquer atividade. E nós precisamos acordar para isso, porque nós somos apanhados com essa realidade na seguinte circunstância. O Brasil é um país extraordinariamente inteligente, potencialmente muito brilhante. Eu não estou fazendo patriotada, não estou fazendo patriotada, eu vou sustentar com números. O Brasil é hoje o 13º país do mundo. Nas Olimpíadas, nós fomos o 12º país do mundo em medalha de ouro, pois nós somos o 13º país do mundo em produção científica, qualificado como publicação de papers, publicação de papéis, criticado pelos pares, com qualidade, etc. O Brasil é o 13º país do mundo em publicação de trabalhos científicos. Mas olha a distância, o Brasil é o 76º país do mundo em registro de patentes, que é aquele passo em que a ciência vira tecnologia. E isto está produzindo entre nós um problema basicamente da insustentabilidade econômica, com a qual a minha garganta está me pedindo para eu parar, porque já está saindo um pouquinho de gosto de sangue. Eu vou terminar. Também exagero, é só exagero. É porque está ardendo. Isso é a Gisele que está aqui do meu lado, né, tomando conta, ao modo Gisele de ser. Então veja, tomando conta de mim por muito amor, naturalmente, mas ao modo dela de ser. Então, repare, o Brasil, nesse momento, está proibido de crescer. E nós estamos proibidos de crescer por alguns elementos muito simplórios, tipo endividamento das famílias, que vocês me ouvem falar há muito tempo, tipo endividamento empresarial exótico, único e tal, tipo colapso do investimento público e tal. Essas são causas relativamente simples, não só de diagnosticar, como de enfrentar e resolver, se nós tivermos
um governo comprometido com o país e não com essas loucuras que nós estamos assistindo já de algumas décadas para cá. A replicação do poder pelo poder e o abandono do país a um laissez-faire, a um espontaneísmo trágico com que nós estamos vendo o resultado acontecer. Pois bem, mas uma das razões complexas começa, porque aí já não é simples de resolver, é que o Brasil, qualquer hora que cresce 2% ao ano, produz um passivo em dólar que não se financia se as commodities, né, a soja, milho, minério de ferro bruto, petróleo bruto, tiverem aqueles ciclos de preços em queda. Então, quando os preços sobem um pouquinho, a gente engana e a gente financia esse desequilíbrio em dólar. E boa parte desse buraco em dólar não só é o produto industrial de valor agregado alto, valor agregado alto, estou eu exagerando aqui, mas quando entrou a pandemia, que o Bolsonaro enfrentou com todo o obscurantismo e caráter anticientífico, nós estávamos necessitando importar máscara de proteção da China. Respiradores, que é um rudimento tecnológico básico, incipiente de nada. E nós estamos refletindo sobre isso há muitos anos, mas agora explodiu para o testemunho da nação brasileira. Nós estamos no 62º lugar na fila de vacinação, um país que depende da matéria-prima básica de fazer vacina, que não tem grande sofisticação tecnológica. Vocês veem com que brevidade a ciência humana conseguiu dominar vacinas em vários centros alternativos. Ou seja, é muito simples do ponto de vista tecnológico e não custa grana preta para você fazer isso. Precisa ter projeto, precisa ter plano, precisa ver por onde é que você vai caminhar. Mas se essa questão da dependência externa já é um estrangulador fatal para as perspectivas de crescimento do Brasil, a outra é pior ainda, que é a produtividade sistêmica da economia. Então, hoje em dia, o consumidor está iludido que ser feliz é acessar um bom, bonito e barato, de que ele tem notícia por todo o buraco da cabeça. Né? A internet, o cinema, o outdoor, o rádio, a televisão. Compre, o bom, bonito e barato e tal. E é justo, compreensível, embora a gente tenha que pôr isso em debate também, não é que o povo brasileiro tenha direito a acessar esse bom, bonito e barato. Só que a característica desse bom, bonito e barato é sofisticação tecnológica. Ou seja, ele é todo importado do estrangeiro e tudo que vem de fora é pago em dólar. E nós não estamos falando só de microeletrônica, não, nós estamos falando de pão, como alguém já lembrou aí, porque o Brasil não produz trigo suficiente, tem que importar trigo, e o pão que a gente come a pizza do domingo, para quem pode, né, custa em dólar. Os remédios todos em dólar, os meios de diagnóstico todos em dólar, etc, 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 etc. Portanto, meus companheiros, por agora eu quero parar, deixando esse conjunto de provocações com uma afirmação. O problema brasileiro é muito grave. Na minha mente, pela primeira vez, Latina, o Brasil está ameaçado de ser uma ex-nação. Uma fração da elite aceita de certo bom grado, né, virar só exploradora de forma vampiresca e sanguessuga as energias do país e coloca seu dinheiro em paraíso fiscal, aspira que o consumo interessante é o que ele pode fruir em Miami, onde ele sonha em ter um apartamento. E nós outros vamos ficar aqui vivendo em conjunto como se fôssemos um grande acampamento. Isto não pode continuar assim. E a eleição não é concurso de beleza. Eleição não é desfile de personalismo. Eleição é a ocasião em que a população deve ter a oportunidade de conhecer os seus problemas pelos diversos ângulos que se oferece à sua consciência, à sua lucidez, à sua inteligência. E, aliás, isso é o que nós temos que apostar na inteligência do povo, parar com essa mania sul-americana, caribenha, do deixa que eu chuto, do caudilismo particularista, né, do culto à personalidade, porque isso não vai nem remotamente nos permitir resolver o problema. Mas, dito isso, eu quero dizer a vocês, se me obrigasse a refletir sobre o Chile, sobre a Argentina, como eu recentemente mergulhei lá porque fiz uma consultoria para um pré-candidato a presidente, eu teria muito menos otimismo e confiança do que eu tenho no Brasil. O Brasil tem base física, terra, biodiversidade, água, minérios, petróleo, tudo, como poucas nações do mundo têm juntas. O Brasil tem isso aí, base física, como nenhuma nação do mundo tem. O Brasil tem base humana.
Já se demonstrou em muitas ocasiões que, mesmo sem apoio, sem nada, o brasileiro, tendo um pouco de oportunidade, um pouco de organização, é capaz de desenvolver qualquer arte que a humanidade seja mais sofisticadamente chamada a desenvolver. O que está fracassando no Brasil é a política. Não é simples, mas a política, como disse, termino. É a linguagem da democracia. Trata-se de ir lá e tomar a política para nós. Muito obrigado a todos pela atenção.